Nós temos aqui uma lista, um node list, que é a lista, é a árvore que nós vamos construir. Nós colocamos aqui uma lista de números e vamos inserir uma árvore. Nós temos aqui a criação do objeto root, que é uma árvore red black tree, passando para ela inicialmente o valor 2, né, vocês estão vendo aqui o valor 2, e para cada n em node list, quer dizer, para cada um desses valores aqui, ele vai inserir, ele vai chamar a função root.insert, root é um objeto da classe red black tree, portanto tem a função insert, insert o n, que é um desses valores aqui, ele vai inserir um após outro nessa ordem aqui, nessa sequência. Dessa forma ele criou a minha árvore black tree. Na inserção, todo aquele procedimento deve ser feito, rotação, à esquerda, à direita, a inserção do nó, a troca das cores, tudo isso vai ser disparado a partir dessa função insert aqui. Bom, para você ver, visitar a árvore que foi criada, você tem duas funções aqui, visita a árvore em order, né? E imprime a árvore, tanto a partir da classe quanto a partir da função. Para encontrar um valor qualquer, imagine que você quer encontrar o valor 16, coloca a função find, a partir do root, valor 16, e imprima se o resultado foi encontrado ou não. Se for -1, realmente ele não encontrou. Então aqui está o uso do programa, a exemplificação de uso, e aquelas funções, aqueles roteiros, aqueles algoritmos que nós tratamos aqui ao longo das transparências que passou, estão implementados de alguma forma aqui dentro. Então fica aí como trabalho de casa você dissecar esse programa e entender como ele funciona, uma vez que aqui já está consumindo bastante o nosso tempo e nós temos mais coisas a estudar no nosso curso. Então tá aí, fica a seu critério, tá aí o programa, é o nosso programa 54. Dessa feita nós não fizemos o programa, nós portanto pegamos na internet, já está prontinho, então cabe a você dar uma estudada e vamos em frente. Então vamos ver aqui simplesmente a execução do programa, e vocês viram aí que o programa criou uma árvore, né, e nós temos aqui a descrição dos nós foram visitados em ordem crescente. Observe que tem um campo, um dos campos é sempre 1 ou 0, quer dizer, se refere, né, à cor. Né? Lembre-se que 0 é red e 1 é black. Né? Então nós temos aqui um campo referindo à cor, um campo referindo ao valor do nó. Finalmente o último campo, que se refere à profundidade daquele nó. Então nós temos aqui, se você olhar bem, nós vamos ter uma profundidade de até 5, né? E a profundidade que nós temos para o nó de valor 20, cuja cor é red. É isso aí. Até agora nós temos visto diversos conceitos e implementado esses mesmos conceitos na linguagem Python. Bom, vamos dar uma pausa aqui no nosso estudo de estruturas de dados e de técnicas de programação para avançar um pouquinho na linguagem como uma forma de ter mais recursos com que a gente possa trabalhar. Então nós vimos algumas estruturas de dados que são chamadas de built-in, quer dizer, que vêm incorporadas ao próprio Python. Uma delas é a lista. E nós vimos algumas operações básicas com listas. Por exemplo, nós podemos definir o valor de uma lista, nós podemos contar quantas vezes um determinado elemento aparece na lista. Por exemplo, se você definir a lista A com esses valores aqui, e se você usar a função count, a.count, e colocar para ela o valor de um dado que esteja presente na lista, ele vai me responder exatamente o número de vezes que esse elemento presente na lista. Então, se você mandar imprimir a.count 333, a.count 62.25 e a.count x, ele vai me responder os valores 2, porque ele possui 2333, ele vai me responder os valores 66.25, como sendo 1, e vai me responder o valor 0 para o x, já que o x não pertence a essa lista. Experimente, digite e verifique. A seguir você pode também, nós vimos, como inserir valores na lista. Nós podemos inserir na posição 2 o valor -i. Ou podemos inserir no final da lista um valor 333. Se você fizer isso, você vai ter na posição 2, 0, 1, 2, o valor -1 está aqui.
e você vai ter no final da lista o valor 333. Aconteceu. Você pode ver qual é a posição primeira posição do valor 333, por exemplo, 1. Você pode remover um valor e verificar que a primeira ocorrência do 333 foi removida. Você pode reverter a lista, e a lista que estava nessa ordem aqui passa para a ordem inversa. Você pode ordenar a lista, e você vai ver que usando o comando sort, você vai obter esses valores aqui. Pode também usar listas como pilhas. Então imagine que você criou uma lista, nós chamamos aqui de stack, esse nome é bem significativo, que significa pilha em inglês. Nós atribuímos alguns valores para ele, 3, 4, 5, e podemos, usando o comando append, acrescentar ao final. Né? O append sempre acrescenta ao final, e isso é o caso da pilha. A pilha é um estrutura de dados onde você sempre acrescenta no topo da pilha. Então, eu vou mostrar aqui o final como sendo o topo da pilha e vamos acrescentar o final. Então, se nós imprimir, vai ser simples. Se nós quisermos retirar do final, nós usamos a função pop. Então, o append acrescenta ao final e o pop retira do final. Pronto. Estamos aí nossa pilha implementada. Você pode digitar isso aqui também e verificar se realmente funciona. Você pode usar listas como filas. Então, tendo uma lista com esses nomes, Eric, John, Michael, nós colocamos uma variável com o nome Kiwi. O nome de Kiwi é filha em inglês. Então, você pode acrescentar ao final com o append e pode retirar a partir da posição 0, ou seja, da frente da fila. Então, se você acrescenta ao final e retira na frente, você está tratando com uma pilha. Com isso, você usa o comando pop, mas ao invés de ser simplesmente vazio, você coloca o índice 0. Então, aqui o pop índice 0 ele vai retirar sempre o primeiro elemento. O pop índice 0 vai tirar o primeiro elemento. Teste também, você vai ver como é fácil conseguir fazer isso aí. Bom, o Python tem algumas ferramentas típicas de outros estilos de programação. O que nós estamos estudando aqui é um estilo de programação chamado procedural, onde os programas são executados na forma de procedimentos. Você diz ao computador, passo a passo, como é que ele deve fazer para resolver o seu problema. Existem outros estilos de programação que você pode ver em outros cursos mais avançados, como programação declarativa e programação funcional. O Python tem alguns recursos básicos de programação funcional. Uma delas é implementada através das funções filter, map, reduce. Então vamos ver aqui com calma como é que funciona essas funções. Bom, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi definir uma função nossa, nós chamamos de f de x. Isso aqui é uma definição normal de função, como nós já estamos acostumados a fazer. Apenas nós fizemos a definição da função em apenas uma linha. Então, vocês viram aqui a definição da função, fizemos tudo numa linha só, mas poderíamos muito bem ter colocado aqui, deu um enter aqui e ter colocado abaixo. O retorno da função é uma operação lógica. Qual é a operação lógica? Ele retorna, ele divide o x por 2. Se o módulo de x por 2 for diferente de 0 e o módulo de x por 3 for diferente de 0, né, ele retorna verdadeiro. Se ambas as expressões forem verdadeiras. Se uma dessas expressões for falsa, ele retorna, obviamente, falso. Mas a gente pode até testar. Vamos testar aqui o f de 1. Desculpe. Vamos testar aqui o f de 1. Vamos ver o que ele retorna. Verdade, né? Isso quer dizer que o resto da divisão por 2 dele não é 0, nem o resto da divisão por 3. Vamos testar, por exemplo, o f de 2. Então, é falso, porque, né, no caso, o resto da divisão por 2 é 0. Então, se é 0, significa que essa condição aqui é falsa. E se uma das duas condições é falsa, o retorno da função é falso. Então, o que essa função está me fazendo é exatamente selecionando números que não sejam divisíveis por 2 e por 3 ou por qualquer um deles. Então, se qualquer número que seja divisível ou por 2 ou por 3, essa resposta vai dar falso. Se eu botar f de 10, por exemplo, a resposta vai dar falso, porque 10 é divisível por 2. Se eu botar f12, por exemplo, ela vai dar falso também, porque o 12 é divisível tanto por 2 quanto por 3. Se eu botar f5, por exemplo, então vai dar verdade, porque ele nem é divisível por 2, nem é divisível por 3. Bom, esse é o primeiro passo. Entendida a função, agora vamos entender o que é que faz a função filter.